Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Graças a Deus, mais um culto, mais uma oportunidade que temos de ouvir a palavra do Senhor. Nós temos falado já há alguns domingos sobre igreja, sobre o que é ser igreja, é o que Deus espera da sua igreja, em especial agora que o Rev começou a série de sermões na Epístola de Coríntios, em 1 Coríntios. O Rev não pôde estar aqui hoje, ele está o dia inteiro lá em Cianorte pregando no Encontro da Família. E hoje eu não vou continuar a série, mas nós vamos falar um pouco também sobre igreja, em especial alguns pilares basilares da fé, para que a igreja possa caminhar, ou seja, alguns pilares que são essenciais para que este monumento do Senhor, este corpo de Cristo, permaneça em pé. Nós vamos ler o texto de 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Está escrito assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, para todo sempre. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor, nesse momento, fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar no texto de Pedro algumas coisas importantes para a nossa vida em relação à vida comunitária, à igreja, o Teu povo, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra possa machucar os nossos corações para que possamos amar mais o Senhor, Pai. Para que aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite possa fazer sentido para a nossa vida e possa resultar no nosso relacionamento contigo e no nosso relacionamento com o próximo, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos transformados pela Tua palavra, porque de fato o Evangelho é poderoso para mudar as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que saímos daqui hoje amando mais o Senhor e amando mais o nosso próximo, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. De fato, nós temos passado por uma época bem complexa no nosso país, quando o assunto é igreja, né? Nós temos muitas igrejas, até na célula nós falávamos sobre isso essa semana. Só que em Maringá nós temos quase 400 igrejas. Tem igreja para todo tipo de pessoa, de todos os gostos. É óbvio que a gente sempre te aconselha a procurar uma igreja mais próxima da tua Bíblia. Mas, em geral, nós temos diversas igrejas por aí. E, às vezes, eu percebo que a palavra igreja caiu num certo descrédito no nosso tempo, né? As pessoas não dão o devido valor que deveriam dar ao que é o corpo de Cristo, ao que é a igreja, ou o que de fato ela representa, né? E por vezes por não saber o que é a igreja, e por muitas vezes porque parece que com tantas igrejas, com tantas coisas que fogem do evangelho, que fogem da verdade de Cristo, a questão, o termo igreja foi caindo em descrédito. Mas de fato a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é essa comunhão daqueles que foram salvos por esta obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A igreja é o ajuntamento de pessoas pecadoras, falhas, cheios de defeitos, e que foram alcançadas por uma graça irresistível de Deus e agora juntos caminham lutando para viverem uma vida santa. Isso é a igreja, é o corpo de Cristo. Nós temos várias imperfeições, temos vários problemas, mas de fato Cristo nos uniu para que juntos a gente caminhasse rumo àquilo que nos aguarda, rumo ao retorno do nosso grande Pai. E a carta que Pedro dirige a esses irmãos, em especial que estavam dispersos ali pela região da Ásia Menor, aquilo que nós conhecemos como a atual Turquia, e eles estavam dispersos por um motivo muito óbvio do primeiro século. Nós sabemos que os primeiros séculos da igreja foram séculos complexos, séculos difíceis, principalmente por causa da perseguição. E é muito provável que esses irmãos estavam dispersos pela Ásia Menor por causa da perseguição do imperador Nero, né? Que talvez tenha sido um dos piores imperadores romanos, né? Roma, de fato, perseguiu os crentes de todos os lados, né? Todos aqueles que professavam publicamente a sua fé, não é como nós hoje. Nós podemos se juntar, nós podemos nós temos uma igreja, nós temos um templo, nós temos
temos um lugar para se sentar, para ouvir a palavra de Deus, mas os nossos irmãos do primeiro século não podiam fazer isso. A igreja era algo que meio clandestino. Os irmãos se encontravam em lugares escondidos, a fim de se reunirem, de partilharem da palavra de Deus, de compartilharem as suas experiências, mas tudo era feito muito escondido, porque Roma pressionava. E além do governo romano, além do Império Romano pressionando esses irmãos, os próprios judeus, que eram a autoridade religiosa da época, também perseguiam esses nossos irmãos. E além dos judeus, as próprias famílias, quando descobriam que os seus parentes, ou seu filho, seu pai, a sua mãe, agora havia se convertido e estava seguindo esta nova seita, né, este novo grupo religioso que eram os crentes, a própria família muitas vezes denunciava para o governo. Então ser crente naquela época de fato não era fácil. E a gente entende porque esses nossos irmãos estavam dispersos, porque havia uma certa pressão, né? Eu não sei se você já assistiu alguma coisa sobre o primeiro século, mas eu me lembro que há um tempo atrás o Léo me mandou um pendrive. Eu até brinquei hoje de manhã, parece que essa tecnologia já está meio obsoleta, né? Ninguém mais sabe o que é um pendrive, né? As coisas hoje estão tudo na nuvem, né? E o Léo me emprestou um pendrive com um desenho chamado History Keeper, que conta a história de uma família, na verdade de algumas crianças, que eles perderam os seus pais, porque Nero matou os seus pais na perseguição do primeiro século, e essas crianças fugiram para a casa de um padeiro, que era o padeiro do governo romano, e esse padeiro era crente, esse padeiro abrigou essas crianças, então eles começam ali, todo o episódio mostra a forma como eles fugiam de Roma, a forma como eles tentavam se reunir como igreja, ou como eles faziam para ouvir a palavra do Senhor, e por mais que seja um desenho, aquilo retrata muito a verdade desses irmãos. Era uma fé complexa de ser vivida. Hoje nós temos essa liberdade, por enquanto, no nosso país, de expressar a nossa fé. Hoje você pode você pode jogar bola com uma faixinha escrito 100% Jesus, você pode postar no seu Facebook que você é crente, você pode fazer diversos tipos de coisas, a lei não te proíbe acerca destas coisas. Mas os nossos irmãos não tinham essa liberdade, eles não podiam se reunir como igreja de forma pública e professar a fé em Cristo. E é por isso que eles estavam dispersos pela região da Ásia Menor, muitos até para salvar a sua própria vida. E a carta de Pedro entra como um consolo, entra como um bom pastor falando ao seu rebanho, como é que eles deveriam proceder para que eles pudessem passar por esta fase da igreja complexa. Como é que eles deviam proceder para que a igreja permanecesse unida e fiel a Cristo, mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante de tantos problemas e de tanta dificuldade? Porque perceba, o problema não era só a perseguição. Os crentes também não podiam fazer comércio. Porque naquela época, para você poder fazer comércio, você precisava se aliar ao Estado romano. Você precisava participar das festas romanas. Você precisava, toda vez que você participava de alguma festa romana, de alguma celebração que acontecia nas cidades da Ásia Menor, você ganhava uma espécie de um passe para que você pudesse comercializar. Então era muito comum que os crentes naquela época passassem fome, não tivessem daquilo que como se diz, não tivessem o que comercializar, porque o próprio comércio não os aceitava. E Pedro escreve esta carta a fim de animar esses irmãos. Vocês estão passando por uma situação muito difícil, muito complexa. Vocês estão sendo perseguidos de todos os lados. Mas, no entanto, se vocês seguirem essas recomendações, vocês vão passar por isso e vão vencer. E aqui Pedro nos dá ao menos 3 recomendações, ou nos ensina acerca de 3 pilares importantes de coisas que nós devemos fazer para que, de fato, possamos caminhar como igreja de Cristo. Talvez não na mesma realidade que esses nossos irmãos do primeiro século. Graças a Deus nós ainda temos certa liberdade no nosso país, não somos perseguidos aqui no nosso país, porque nas últimas semanas, não sei quantos têm acompanhado as notícias, milhares e milhares, na verdade centenas e centenas de crentes têm sido mortos, principalmente no continente africano, por causa das guerrilhas, das perseguições. Então, de fato, o que Pedro está tentando nos mostrar é como é que nós devemos proceder para que a igreja se mantenha unida, para que a igreja se mantenha ativa, para que a igreja se mantenha glorificando a Cristo, independente do que acontece no mundo afora. Então ele vai nos dar ao menos 3 lições acerca de como devemos proceder para que a igreja permaneça fiel a Cristo e permaneça seguindo no seu caminho rumo a Cristo Jesus novamente. O versículo 7 nos diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. De fato, naquela época eles acreditavam fielmente que Jesus estava próximo a voltar. Jesus havia ascendido ao céu, à destra do Pai, e havia no coração do povo judeu esse sentimento de que ele fosse voltar o mais rápido possível. Afinal, o Império Romano era considerado como a reencarnação, né, da Babilônia. Eles acreditavam que o Império Romano era aquela grande besta de Apocalipse que viera para destruir o mundo. Então, para eles, a qualquer momento, Cristo podia retornar para salvar a sua igreja. Embora eles não sabiam que ainda demoraria muito tempo, mas o conselho de João o fim está próximo, as coisas estão difíceis. E, portanto,
Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Parece a primeira coisa que Pedro aconselha esses irmãos a fazerem é orar. Em primeiro lugar, Pedro ele alerta sobre a necessidade de estar sempre em oração. O perigo é iminente, a situação não é nada favorável. Mas Pedro diz que a oração é uma responsabilidade do cristão. É um pilar basilar da fé. É aquilo que sustenta a nossa convicção de Cristo Jesus. E é muito importante que o crente ore para que ele possa entender o mundo à sua volta. Porque afinal, a oração tem esse poder de nos transformar, de nos fazer entender o que é a vida, de nos fazer entender melhor a realidade à nossa volta, de nos auxiliar a resolver melhor os conflitos e os problemas. Quando nós oramos, não é que as coisas vão ser transformadas. Nós sabemos disso. Nem sempre aquilo que pedimos a Deus acontece. Sabe, nem sempre que você dobra o seu joelho e pede a Deus para curar um filho seu filho é curado. Sabe, nem sempre que você pede a Deus para que Ele resolva um problema da sua vida, porque você está sofrendo por conta daquilo, nem sempre Deus resolve esse problema. Porque perceba, a ideia da oração não é que você ore para que você transforme a vontade do Senhor, ou para que o Senhor se dobre a sua oração e cumpra aquilo que você quer. O conselho de Pedro é que você deve orar para que você possa entender o mundo à sua volta. Para que você possa discernir a vontade de Deus. Para que você possa conhecer quem Deus é e conhecer quem você é. É o que o salmista diz no Salmo 139. Senhor, som do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. O que Davi está fazendo é literalmente dobrando os seus joelhos e dizendo, Senhor, olha para dentro de mim e diz quem eu sou. Porque isso é a oração. Senhor, olha para dentro de mim e vê se de fato aquilo que eu tenho pedido ao Senhor é justo. Diz quem eu sou, me mostra quem tu és. É para isso que serve a oração. Pedro não está dizendo que eles deveriam orar e que com a oração do povo o Império Romano seria destruído. Ou a perseguição se cessaria. Porque ela vai se cessar só lá depois do 4º século. Foram mais de 300 e poucos anos de dura perseguição. Mas Pedro está dizendo que se você no meio da perseguição orar ao Senhor, se no meio da dificuldade você orar ao Senhor, a sua visão acerca do mundo vai ser transformada. E nós podemos ver isso na nossa vida também. Quantas vezes eu disse que nós oramos por uma coisa que Deus parece que nunca responde. E você passa 1, 2, 3, 4, 5 meses orando por aquele mesmo problema e parece que ele não se resolve. Mas depois de 4 meses você já não é mais a mesma pessoa. Porque você orou tanto a Deus por aquele motivo, por aquele pedido, que você foi sendo transformado. Que Deus foi vendo outras formas, que Deus foi te dando outras formas de resolver aquele problema. Porque de fato a oração tem esse poder de clarear as coisas à nossa volta. A oração tem esse poder de fazer com que você entenda quem o Senhor é e quem você é. E de que nem sempre aquilo que você acha que precisa é o que é necessário para a sua vida. E João diz que isso é um pilar da igreja. A igreja precisa estar em constante oração para discernir a vontade de Deus. Para que ela possa discernir quem ela é e quem Deus é. Porque Pedro sabe que na oração nós estamos nus diante de Deus. E Ele sonda todas as coisas da nossa vida. Então Ele nos guia para o caminho que é correto, mas nós precisamos estar em oração. Ainda mais quando o perigo é iminente, ainda mais quando as coisas nos cercam e nos apertam. O conselho de Pedro é: não pare de orar, não cesse de orar. Nós vemos isso no próprio Cristo. A todo momento nós vemos Cristo orando. Será que ele não sabia quem seriam os seus 12 discípulos? Mas ele se retira para orar e depois ele vai escolher os seus discípulos. Ele conhecia a vontade do Pai e ainda assim ele vai ao Getsemane e ele ora ao Pai. Porque Cristo nos está mostrando que o crente precisa estar em contato direto com Deus, em oração. Porque na oração é o lugar onde Deus vê a sua vida. É o lugar onde Deus vai esquadrinhar o teu coração. Onde Ele vai te apontar: isso é um caminho mau, esse é um caminho bom. É por isso que nós devemos estar em constante oração diante do Senhor. Quando olhamos para a história da igreja, os grandes homens de Deus, todos eles oravam. E muitos deles, no fim de sua vida, quando foram questionados acerca do que eles fariam de diferente, eles diziam: eu devia ter orado mais. Homens que oravam 2, 3, 4 horas por dia. Mas no fim da vida eles pensavam: eu podia ter orado muito mais, eu tinha evitado muito mais problemas, tinha evitado tropeçar muito mais. Porque sabiam do valor da oração. E quanto tempo nós temos dedicado da nossa vida à oração? Sabe quanto tempo do nosso dia nós dedicamos à oração? Nós sabemos que a oração é uma coisa básica da fé. Mas se tem uma coisa que nós somos bons, é em fracassar nas coisas básicas.
é em falhar nas coisas mais simples da fé. E o primeiro conselho de João é: ore em todo tempo. Talvez as coisas na sua vida nunca vão mudar por causa da tua oração, mas com toda certeza você será transformado. Você vai conhecer mais a Deus e você vai conhecer mais a você mesmo. Você vai conhecer mais as suas limitações, as suas fraquezas, e você vai conhecer muito mais o poder de Deus. É para isso que que Pedro convoca a igreja: ore a todo tempo. Ore uns pelos outros. Você tira tempo para orar pelos seus irmãos? Por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, por aqueles que não estão conseguindo pagar as contas do seu lar. Sabe, você tem gastado tempo em oração. Porque esta comunidade está sendo perseguida e a forma que Pedro diz que eles devem se manter unidos é através da oração. É uma forma fantástica que temos de ajudar uns aos outros. Nós temos recebido muitos missionários aqui na nossa igreja. Homens que estão na África, que estão em diversos continentes, na Ásia, em lugares que sofrem perseguição. E o que eu acho mais incrível, pelo menos dos últimos que nós receberam aqui, todos falaram a mesma coisa: nós não precisamos de dinheiro no campo, embora o dinheiro seja muito bom. Mas orem por nós. Orem para que Deus abra as portas para o Evangelho. Orem para que as pessoas ouçam o Evangelho e creiam no Evangelho. Porque eles sabem o poder da oração na vida da igreja. De que é através da oração que a igreja caminha. E quanto tempo da nossa vida nós temos dedicado à oração? A dobrar os nossos joelhos e nos apresentar ao Pai? Como o próprio Cristo diz: e o Pai que te vê em secreto. Você nunca se perguntou porque ao invés de te ver em secreto, não está escrito te escuta em secreto? Porque nós temos essa ideia de que a oração é falar com Deus. Nós ensinamos isso aos nossos filhos. E não está errado. De fato, nós falamos com Deus. Mas Jesus nos ensina que na oração Deus está vendo as nossas vidas. Deus está sondando os nossos corações. Ele está vendo se aquilo que sai da nossa boca condiz com aquilo que tem no nosso íntimo. E se aquilo que tem no nosso íntimo condiz com a vontade dele. Perceba, a oração não é só apenas um diálogo. A oração é um relacionamento profundo com o Criador de todas as coisas. Quando o crente dobra os seus joelhos para orar, ele está diante do Rei da eternidade, nu. Nós não temos nada, nem temos como esconder alguma coisa desse Deus. Na oração é onde Deus apresenta as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. E é nisso que nós nos fortalecemos. Quando oramos, conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. E é por isso que o conselho de Pedro é: ore, porque o fim está próximo. E quando ele diz sejam criteriosos e sóbrios, Pedro está dizendo que se vocês orarem, vocês vão ser sóbrios, criteriosos. Ou seja, vocês vão ter autocontrole, vocês vão conseguir responder às demandas da vida. E nesse contexto é muito mais difícil. Pedro está dizendo: se vocês orarem, o mundo à volta de vocês não vai mudar. Mas vocês vão aprender a como reagir à vida. E é isso, na verdade, nós chamamos isso hoje de maturidade. É saber responder os problemas da vida. Quando nós oramos, nós aprendemos a viver. Na verdade, é isso que Pedro está dizendo em última instância. Quando você ora, você aprende a viver. Você se torna alguém mais maduro. Alguém que sabe caminhar pela vida com destreza, com sabedoria, com paciência. Quando as coisas doem, você sabe que aquele é o tempo de doer e você se alegra. Na felicidade você também se alegra, porque você aprendeu a viver. Então o primeiro conselho de Pedro é: ore. Não só por você, ore pelos seus irmãos. Ore pela igreja, ore pelo corpo de Cristo, como a própria Bíblia nos ensina, orando por todos os santos. Gaste tempo da sua vida orando. Eu sei que na nossa sociedade parece que nós não temos mais tempo, né? Nós estamos tão atarefados, tantas coisas para fazer, tantas demandas para responder, tanta coisa para resolver durante o dia. Tem família, tem trabalho, tem amigos, tem tanta coisa para resolver. E parece que nós nunca temos tempo para orar a Deus. Perceba como nós invertemos as prioridades da vida. Se nós gastássemos muito mais tempo com Deus, nós gastaríamos muito menos tempo resolvendo um problema. Se nós gastássemos muito mais tempo com o Senhor, em dedicação a Deus, em oração, nós conheceremos muito mais a Deus e muito mais quem nós somos. Então, nós pouparíamos muito tempo resolvendo coisas que nós mesmos causamos, por não ter sabedoria, por não conseguir pensar de acordo com a palavra, com as Escrituras. É por isso, como eu disse, aqueles homens da história que nós hoje conhecemos como baluartes do Evangelho, oravam tanto.
Eu me lembro de Spurgeon, um homem que pregava muitas vezes 5, 6 vezes por dia, em diversos lugares diferentes. Mas todos os dias, quando ele acordava, ele costumava orar de 2 a 3 horas, todas as manhãs. E as pessoas perguntavam, Spurgeon, como que você consegue resolver todas as coisas? E orar, você está perdendo tempo. Ele fala, não, se eu não orar esse tempo de manhã, parece que o meu dia não rende, parece que a minha vida não funciona. Porque ele havia entendido a prioridade primeiro. A prioridade era Deus. Primeiro ele precisava descobrir a vontade de Deus, quem Deus é. Primeiro ele precisava gastar esse tempo com o Criador. E depois ele resolvia as demandas da vida. E Deus os auxiliava, Deus dava sabedoria, Deus provia. Perceba, o conselho de Pedro é: gaste tempo com o Senhor, para que você o conheça, e para que você conheça quem você é. Em segundo lugar, no verso 8, Pedro diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. A segunda responsabilidade cristã apresentada pelo apóstolo é o amor. Pedro nos convoca a amar o nosso próximo incondicionalmente. A palavra usada aqui para a intensidade desse amor traz consigo a ideia de um amor sério e determinado. Pedro está convocando a igreja que estava passando por dificuldade, que estava de fato espalhada pela Ásia Menor. Amem uns aos outros, de forma séria, determinada. Considere o seu próximo. Viva para o seu próximo. Pense na comunidade local, pense no corpo de Cristo. Isso é tão sério que a Bíblia nos ensina que o mundo vai saber que nós somos de fato de Cristo Jesus quando nós amarmos uns aos outros. A Bíblia não diz que o mundo vai saber que somos crentes quando nós fizermos um grande evento, uma grande marcha, uma grande palestra, sei lá, qualquer tipo de evento público grande. Não. Essas coisas têm o seu valor, podem até ter. Mas o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros. É por isso que Pedro nos convoca: ame o seu próximo de forma séria, de forma determinada. Tenham muito amor uns pelos outros. Ou seja, de fato estejam unidos. Estreitem laços uns com os outros. É assim que a igreja caminha, é assim que a igreja consegue se sustentar. Em especial no primeiro século, os irmãos cuidavam uns dos outros. Sabe, quando o irmão não tinha o que comer, ele sabia que ele podia ir na casa de outro crente, tão pobre quanto ele, mas eles iam se virar e iam arrumar alguma coisa para comer. Era assim que a igreja se sustentava. Quando Roma perseguia uma família, essa família corria para a casa de outro crente. É por isso que Pedro alerta: se vocês amarem uns aos outros, a igreja vai permanecer. E de fato é isso que tem sustentado a igreja de Cristo ao longo dos séculos. O seu amor, a sua profunda dedicação ao seu próximo, a sua profunda dedicação ao corpo. E Pedro diz que esse amor determinado, que esse amor sério, ele cobre uma multidão de pecados. Perceba, Pedro não está dizendo aqui que se você amar o seu irmão, você vai tolerar todos os seus pecados. Não é essa a ideia de Pedro. Pedro não está dizendo que por amar o seu irmão, você deve tolerar qualquer coisa que ele faça. Não é isso. Para que a gente possa entender um pouco desse texto, dessa ideia de cobrir a multidão de pecados, eu gostaria que nós lêssemos o texto de Gênesis, no capítulo 9, do verso 18 a 23, quando Noé termina, quando o grande dilúvio termina, Noé e sua família saem da arca. O texto diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, eles não viram a nudez dele. Olha que texto interessante para nos exemplificar o que o amor faz. Noé, depois que as águas baixam e agora estão firmes e seguros em terra seca, ele planta uma vinha. E talvez, por muita alegria, por tudo aquilo que tinha acontecido, ele bebeu demais. E por beber demais, ele se embriagou e ele ficou nu. E naquela época era uma vergonha os filhos verem a nudez do pai. Era uma ofensa grave à santidade. Mas o seu filho, Cã, pai de Canaã, ele viu a nudez do pai. E o que ele fez? Ele foi logo contar para os seus irmãos: ó, o papai está nu. Ele foi logo expor a vergonha de seu pai.
Mas olha que interessante a postura dos outros dois irmãos, Sem e Jafé. A Bíblia diz que eles pegaram uma capa, eles levantaram essa capa sobre os ombros e eles entraram no lugar onde Noé estava de costas. Eles foram até Noé, cobriram a vergonha de seu pai sem mesmo olhar para ele e cessaram ali a sua nudez. É justamente isso que Pedro está nos ensinando acerca do amor. O amor não está comprometido em expor a fraqueza do próximo. Ele está comprometido em cobrir a nudez do próximo. Não é que ele tolere o pecado, mas ele está profundamente comprometido em cessar o pecado, em não expor a vergonha pública aquele que é o corpo de Cristo. Em não expor a vergonha pública aquele que é o seu irmão. Quando Pedro diz que que o muito amor encobre a multidão de pecados, é justamente isso, que se você ama o seu irmão, você está preocupado em auxiliá-lo e não em expô-lo. De que se você ama o seu irmão profundamente, de forma determinada e séria, você vai se dedicar para que ele possa de fato voltar à comunhão do corpo. Você não vai apontar os seus pecados publicamente. Você não vai participar das rodas de fofoca que estão falando desta pessoa. Mas você vai se dedicar em amor ao seu irmão para que ele não peque mais. E você vai auxiliá-lo, vai ajudá-lo. Perceba o amor verdadeiro, que é o amor que Pedro diz aqui, que é o amor ágape. É esse amor que está profundamente comprometido com quem o próximo é, com a sua dignidade. Ele se dedica a amar a todo custo. Assim como os filhos de Noé, eles não estavam interessados na nudez do seu pai, eles estavam interessados em cobrir o pecado do seu pai. E o conselho de Pedro é: ame assim, que o seu amor esteja determinado à comunhão, ao bem e não ao mal. Sabe quantas vezes nós somos tentados a ver o erro do nosso próximo e correr para apontar, para expô-lo publicamente, para que a sua vergonha se torne ainda muito maior? Pedro diz que isso não é coisa de gente da igreja, isso não é coisa de crente. O crente está dedicado, deve estar dedicado e profundamente comprometido a amar o seu próximo, a cobrir os seus pecados com sabedoria, com amor. A dizer: meu irmão, vem aqui, vamos caminhar junto. Assim como você, eu também sou um desgraçado de um pecador, mas eu quero caminhar contigo rumo a Cristo, em direção à santidade. Vamos andar juntos. Eu quero te auxiliar com os teus pecados. Perceba, o amor está comprometido em unir e nunca em separar. Sabe, o amor está comprometido em proteger a dignidade. É como Cristo faz com a mulher adúltera. Quando diante daqueles que a acusavam, diz: quem é que pode acusar esta mulher? Quem aqui não tiver pecados, atire a primeira pedra. E o único que poderia tirar uma pedra naquela mulher não o faz, que é Cristo. E se Cristo protege aquela mulher, lhe cobre com amor, esconde a sua vergonha, por que os seus seguidores fariam diferente? É por isso que Pedro diz: ame o seu próximo com muito amor, com amor determinado, com amor sério. Para que a igreja possa caminhar, nós devemos amar seriamente uns aos outros. Devemos estar comprometidos com o nosso irmão, com as suas dificuldades, com as suas falhas. Nós devemos colocar o nosso coração à disposição do nosso próximo. Isso não é fácil. Todos aqui que são casados sabem muito bem como é difícil amar. Sabe como é difícil você se dedicar de todo o coração a outra pessoa? É complexo, é. Mas o chamado de Deus para a sua igreja é para que nós amemos uns aos outros. Por mais difícil e complexo que seja, nós não podemos desistir, mas devemos insistir em amar o nosso próximo, em profunda dedicação e compromisso a ele. João está dizendo que aonde há amor, ali é uma igreja. Sabe, aonde há amor, ali é uma igreja séria, profundamente comprometida com Cristo e com a verdade. Em terceiro lugar, Pedro fala sobre a importância do serviço. Versículo 9, ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Pedro chama os irmãos a participarem da vida do outro, a abrirem as portas dos seus lares e serem generosos uns com os outros. Percebe, o conselho de Pedro é: sejam hospitaleiros, recebam as pessoas, tratem-as bem.
E naquele contexto ainda mais, porque eles recebiam muitos irmãos que estavam foragidos de Roma, fugidos. E Pedro diz, abra a porta da sua casa, estenda a destra da comunhão. Porque Pedro havia entendido que a igreja é o lugar onde nós devemos estender a destra, onde devemos estender a mão. Eu já contei aqui aos irmãos o exemplo daquela família de ucranianos que nós recebemos na igreja de Portugal. Assim que a guerra estourou entre a Rússia e a Ucrânia, nós recebemos uma família com 3 mulheres, entre os seus 15 e 30 e poucos anos. 2 eram irmãs e a outra não. E os pais, assim que souberam da guerra, eles pegaram as suas filhas e enviaram para Portugal. E a primeira coisa que eles falaram, procure uma igreja. Elas não tinham mais notícia dos pais, nem dos irmãos, eles haviam sido enviados para as trincheiras, para guerrear. Mas o conselho do pai me chamou muita atenção. Por que ele não diz procure um órgão governamental? Por que ele não diz procure uma ONG? Mas ele diz procure uma igreja. E ela chegou ali na nossa igreja, nós nunca tínhamos visto aquelas moças. Elas chegaram com uma sacolinha apenas. Era tudo que elas tinham. Então a igreja cuidou, auxiliou, protegeu, deu comida, deu uma moradia. Tudo isso é muito fantástico, mas aquilo que me chamou a atenção é procure uma igreja. Porque aquele pai sabia que se elas encontrassem uma igreja que amava Cristo e amasse a palavra, elas iam encontrar hospitalidade e amor. Esse pai sabia que se elas encontrassem uma igreja que ama Cristo, elas seriam amadas e protegidas. Que elas estavam muito mais seguras no seio da igreja do que nas mãos do Estado, nas mãos de uma ONG. Ele havia entendido aquilo que Pedro disse, sejam hospitaleiros. Estendam a destra da comunhão a todos os santos. Participem da vida uns dos outros. Porque por muitas vezes nós somos uma comunidade, uma família, mas nós não conhecemos uns aos outros. Não partilhamos a vida, não dividimos as dificuldades, não abrimos a nossa casa. Ainda ontem no jantar de casais, a Paty pegou uma peça na gente, né? Ela convidou eu e o Heavy para ficar sentado de costa para todo mundo. E chamou algumas pessoas, essas pessoas falavam uma frase. E nós deveríamos reconhecer a voz para tentar identificar quem é. Sabe, será que você conhece a voz do seu irmão? Você sabe quem ele é? O que ele tem passado, as suas lutas, as suas dificuldades? Você sabe se ele vai ter o que comer quando ele sair daqui? Se ele tem o que se vestir, se ele está bem empregado? Se ele está bem no relacionamento com a sua esposa? Você se importa com a vida do seu próximo? Você tem aberto a sua casa? Isso é um exercício. Eu sei que muitas vezes nós somos tentados a entender que o nosso lar é o nosso reino, onde ninguém pode entrar. Mas Pedro está dizendo que o lar de todo crente é uma igreja. E deve receber a todos. Abra o seu lar às pessoas. Ah, Vinícius, eu não sei como fazer, depois eu te passo meu número. Faz um churrasquinho e me chama. Mas abra a porta da sua casa, estenda a destra da comunhão. Nós somos uma igreja. Você já parou para pensar que você vai viver eternamente ao lado da igreja de Cristo, com o Pai nos céus, na Nova Jerusalém? Isso é sério, nós somos um corpo. Depois da união do casamento, essa é a relação mais íntima que nós temos. A igreja. E por vezes nós temos uma relação mais íntima com a igreja do que os demais da nossa família. A igreja é o corpo de Cristo. E João sabia disso muito perfeitamente, porque muitos crentes do primeiro século eram excluídos das suas famílias por crerem em Cristo e encontravam na igreja, na família da fé, amparo. E eles sabiam que os seus lares não pertenciam a eles, pertenciam a Cristo. E é por isso que eles recebiam uns aos outros e cuidavam e amparavam. E o conselho de Pedro é: se importe com seu irmão. Receba a nossa casa sem murmurar, sem reclamar. Que a sua casa seja um lugar para proteger, para amar, para receber. Que assim como aquele pai que enviou as suas filhas, que as pessoas olhem para você e falem assim: pode enviar para a casa dele. Que lá vai ser amado, vai ser cuidado, vai ser protegido. Versículo 10, Pedro diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Perceba, Pedro está dizendo que de fato, se você faz parte do corpo de Cristo, com toda certeza você recebeu um dom de Deus. Com toda certeza você tem um talento. Então o conselho de Pedro é: use esse talento para o bem do corpo, servindo um ao outro. Porque afinal o evangelho, a fé cristã é a fé do serviço. Nós vimos isso em Cristo Jesus.
Quando Cristo se dobra para lavar os pés dos seus discípulos. Ele está ensinando que a fé se trata de serviço. Quando Paulo diz que foi chamado para ser o ministro de Cristo, esta palavra ministro é aquele que serve. Os ministros ficavam nos porões dos navios romanos remando. Sabe, na parte de baixo, onde era insalubre, as fezes, a urina, tudo era jogado ali. Os ratos, a comida podre. E Paulo diz que da igreja ele é um ministro, é aquele que serve. É aquele que apanha para que a igreja possa progredir. O evangelho é o evangelho dos servos. Nós só temos um rei na igreja, que é Jesus. Todos nós somos chamados a servir uns aos outros. Independente da posição que ocupamos. Uns são pastores, outros são presbíteros, outros são diáconos. Independente do que fazemos na igreja, somos chamados a servir uns aos outros. Pedro diz, use aquilo que Deus te deu como dom e sirva a igreja. Porque na forma de Deus administrar a igreja, o que ele fez? Ele concedeu os dons a cada um. Uns são bons em cantar. Hoje eu estava com o microfone aqui, eu tenho que ficar sempre atento para ver se ele está desligado na hora do louvor. Porque se eu cantar aqui é capaz de muitos abandonarem a igreja. Mas se você sabe cantar, louve ao Senhor. Ah, Vinícius, mas eu não tenho muito talento. Você sabe pegar uma vassoura? Você sabe passar um pano no banco? Você sabia que para o culto acontecer, a coisa mais importante não é aquele que prega, não é aqueles que estão tocando. Para que esse culto aconteça, alguém vem aqui e limpou o templo essa semana. Alguém vem aqui e ligou o som. Outros vieram aqui e ligaram a projeção, ligaram a transmissão. Perceba, as coisas acontecem como um organismo, como um corpo. E se você não fizer a sua parte, você está lesando o corpo de Cristo. E essa é a figura, e essa é a imagem que Pedro usa. A igreja é um corpo. Se você resolvesse vir ao culto hoje, e o seu joelho ficasse em casa, como você faria? Ou os seus olhos falassem, vou continuar dormindo, estou cansado. Porque o corpo só funciona quando todas as partes estão bem. É isso que Pedro está dizendo, use dos seus dons e dos seus talentos para servir o corpo de Cristo. Foi isso que Cristo fez. E quando Pedro se nega a ser lavado por Cristo, o que Cristo diz a Pedro? Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter parte no corpo. Aí Pedro fala, Jesus, então lava o pé, lava tudo que o Senhor quiser. Perceba, Jesus está dizendo que aqueles que não servem, de fato não servem para o corpo de Cristo. Se você não está disposto a servir a igreja local, de alguma forma, você está pecando contra Deus e pecando contra o seu próximo. Identifique o seu talento, identifique para aquilo que você é bom e sirva a igreja. Às vezes eu sou bom em cozinhar, nós temos muitos eventos aqui. Ontem nós tivemos diversas irmãs no jantar dos namorados cozinhando. Fizeram um filé com molho de tutano. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Parecia um presságio daquilo que nós veríamos no céu. Sabe, se você é bom nessas coisas, faça isso. Às vezes eu sou bom em administrar, administre. Eu sou bom em lidar com crianças, nós temos muitas aqui. Das barulhentas até as mais quietas. Daquelas que voam até aquelas que quase não andam. Mas tem muita coisa na igreja para servir. Tem muita gente precisando de auxílio. Às vezes eu não sei o que fazer, procure os diáconos, fala, eu quero ajudar de alguma forma. Vai ter serviço. Mas se importe. Porque aquele que serve sabe quem o chamou. Aquele que serve reconhece que faz parte do corpo. E ele precisa funcionar. Ele precisa auxiliar. Ele precisa estar junto. Sabe, não deixe de servir os seus irmãos. Não deixe de servir a igreja de Cristo. Sabe, nós somos um corpo. E para que um corpo funcione, todas as partes devem funcionar. Cada crente, participante do corpo de Cristo, tem a responsabilidade de servir a igreja. Sirva conforme o dom que você recebeu. Todos nós temos os nossos talentos, os nossos dons. Então sirva ao Senhor. E por fim, Pedro diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe deu. Mas que em todas as coisas, Pedro diz que Deus seja glorificado. Perceba, Pedro está resumindo muito bem o serviço na igreja. Ele fala, todos aqueles que servem, servem por um propósito, para que Deus seja glorificado. Nós não pregamos para que as pessoas lembrem dos nossos nomes na eternidade, não.
Nós não cantamos para que as pessoas lembrem, nossa, como esse cara é fantástico. Não, nós fazemos isso para a glória de Deus. Sabe, se você sair daqui esquecendo, nem lembrando quem eu sou, não tem problema. Mas que você lembre da igreja, do corpo de Cristo, da glória de Deus. O conselho de Pedro é: sirva de todo o seu coração para o Senhor. Ah, Vinícius, mas ninguém lembra de mim. Às vezes o Benjamin faz isso lá em casa, né? Hoje mesmo aconteceu isso. O Bernardo estava brincando com ele a tarde inteira. E aí quando o Bernardo não quis brincar mais, ele começou a chorar. Ninguém quer brincar comigo. Sabe, ninguém lembra de mim. Não tem esse sentimento em seu coração. Sabe, sirva por amor a Deus, por amor ao próximo. A maior parte das pessoas que pavimentaram as ruas que nós andamos hoje, nós nem conhecemos. Sabe, quantos e quantos irmãos estão de joelhos dobrados orando por você nesse momento e você nem conhece. Sabe, quantas pessoas lutaram e morreram para que nós tivéssemos uma Bíblia e nós nem conhecemos. Mas fizeram para a glória de Deus, para o progresso do Evangelho. Sabe, não importa se um plantou, se o outro regou, se o outro colheu. Quem importa é Cristo que dá o crescimento a tudo. Então faça a sua parte. Não queira ser lembrado, mas que o desejo do seu coração seja que Cristo seja lembrado. Faça o melhor para que as pessoas olhando para você digam: Cristo vive na vida dessa pessoa. Perceba, Pedro nos dá ao menos 3 exortações, ou 3 maneiras para quais devemos servir a igreja, devemos conduzir a nossa vida cristã. Primeiro, Pedro diz: ore a todo tempo. Depois ele diz: ame incondicionalmente e sirva para a glória de Deus. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 8:5, quando Paulo, falando acerca dos irmãos da Macedônia, vocês vão sempre me ver citando esse texto, eu acho esse texto fantástico. Paulo falando acerca dos irmãos da Macedônia, acerca das ofertas e dos donativos que eles enviaram a Paulo. Paulo diz assim: não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Percebe, Paulo está dizendo que aqueles irmãos da Macedônia, que de fato foram as igrejas que mais auxiliaram o ministério de Paulo, a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, de Tessalônica, as igrejas mais pobres daquela época, foram as que mais auxiliaram não só financeiramente o apóstolo, mas eles enviavam a todo momento alguém para saber como Paulo estava, o que ele estava precisando. E Paulo explica por que eles fizeram isso. Porque primeiro, eles se entregaram ao Senhor. E por se entregar ao Senhor, eles se entregaram à igreja. Esse é o movimento natural da vida cristã. Quando você conhece o Senhor, quando você é encontrado pelo Evangelho de Cristo, você serve a igreja. Nós temos diversos exemplos nas Escrituras, a começar por Paulo, o perseguidor da igreja. Ele sai de Damasco e volta para Jerusalém, pregando o Evangelho. Perceba, o movimento é sempre esse. Quando você encontra com Cristo Jesus, naturalmente você é lançado à igreja. Você é lançado à vida comunitária, ao amor, à piedade, ao serviço, a tudo aquilo que Deus exige da sua igreja. Isso é uma evidência de que você foi salvo por Cristo. Eu já contei esse exemplo aqui diversas vezes. Se alguém entrasse aqui na igreja agora e falasse assim: acabei de ser atropelado por um trem. Eu estava vindo para o culto, e aí passei ele pela linha do trem, o trem bateu e me jogou quase 500 metros de distância, mas eu levantei, chacoalhei a poeira e vim aqui, estou na casa de Deus. Você acreditaria nessa pessoa? Você acha que é possível alguém ser atropelado por um trem e não ter nenhuma marca? Você acha que é possível alguém ser atropelado por um trem e sair falando? Porque nós sabemos que um grande impacto causa grandes feridas, machucados. E se você um dia se encontrou com Cristo Jesus, é impossível que você não saia marcado de alguma forma. Se Cristo adentrou no seu coração, você naturalmente é lançado à igreja, ao serviço, ao amor, à piedade, à dedicação. O Evangelho faz isso com o nosso coração. Quando Deus nos tira do império das trevas e nos leva para o império da luz, Ele nos planta dentro de uma igreja. Para que você possa ali naquela igreja demonstrar aquilo que Cristo fez no seu coração. Sabe, se você foi realmente transformado por Cristo Jesus, sirva, ame, ore, faça todas essas coisas para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pelo seu infinito amor, pela sua bondade.
Nós te louvamos pela tua igreja, pelo teu povo, porque com todas as nossas imperfeições e falhas, o Senhor tem estado conosco, Pai. O Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem nos pastoreado. Nós te louvamos pelos nossos irmãos, que com todas as nossas falhas e dificuldades, temos tentado amar uns aos outros. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos plantou numa igreja sadia, que ama a tua palavra. Ó Deus, que acolhe o próximo. Nós te louvamos por isso, Pai. Isso não tem nada a ver conosco, tem a ver com a glória do Senhor e com a tua graça, Pai. Tem a ver com a tua bondade, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos leve a amar mais o nosso próximo, Pai. Que o Senhor nos leve a servi-lo, a orar pela tua igreja, por todos os santos da face da terra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração profundamente comprometido com o corpo de Cristo. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Antes de encerrarmos o nosso culto, temos só alguns avisos bem rápidos para dar. Deixa eu só achar aqui a parte dos avisos, só um minuto. Em primeiro lugar, eu queria lembrar dos avisos da UPH. A UPH está convocando todos os homens. Sexta-feira agora vamos ter um trabalho na UPH. É às 19h30, né, Marcelo? Às 19h30 da sexta-feira. Então, às 19h30 da sexta-feira, você que é um homem crente, está convocado para estar conosco para mais um trabalho da UPH. Também já começamos a divulgar a questão da feijoada. Todos os anos nós fazemos uma feijoada, vendemos e todo o dinheiro que nós arrecadamos nessa feijoada é usado para o Happy Day, que é um dia em que nós fechamos a rua aqui, colocamos diversos brinquedos e recebemos em média 300, 400, já teve até mais, né? Crianças aí de todos os lugares, em especial aqui do nosso bairro. E nesse evento nós sorteamos um monte de prêmio, nós damos muitos presentes, nós alugamos brinquedos. Então todo o dinheiro dessa feijoada é sempre revertido para o Happy Day. A nossa preocupação não é só que as crianças brinquem, nós também apresentamos o evangelho, nós temos alguns consultórios para que essas crianças possam fazer, por exemplo, consultas odontológicas, possam passar até o ano passado tivemos até macas de fisioterapia, né? Quem aqui da igreja sempre sabe disso, é um dia sempre muito legal, muito divertido, muito impactante. E todo o dinheiro que a gente arrecada na feijoada, a gente usa para o Happy Day. Então, logo a gente vai disponibilizar os carnês para os irmãos ajudarem na venda. Então, se empenhe, sabe, nos ajude nisso. Vamos tentar vender o máximo possível. Quanto mais a gente vender, mais a gente arrecada. E quanto mais a gente arrecada, mais a gente compra para poder presentear as pessoas. Lembrando que todo esse dinheiro é usado para o Happy Day. Sabe, a gente não pega esse dinheiro e faz outra coisa. É para o Happy Day, sabe? E graças a Deus nós temos uma diretoria da UPH muito clara, sempre muito honesta. Os irmãos estão sempre mostrando o que tem feito com o dinheiro, para onde está indo. Tem sido muito legal acompanhar esse ministério. Lembrando também do curso que vai acontecer aqui na nossa igreja, do dia 3 até o dia 5, o curso de autoconfrontação. Nós vamos começar a estudar um manual de discipulado. Esse curso ele vai acontecer em 4 módulos. Nós temos 2 módulos esse ano e 2 módulos o ano que vem. O pastor Wallace Giuliari, o pastor Batista Wallace Giuliari, vai estar aqui conosco. Ele é um representante da ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e ele vai nos dar esse curso. Esse curso chama Autoconfrontação, é discipulado em intensidade. Eu te aconselho, se você puder, faça esse curso. Esse curso tem um valor de R$400, eu sei que parece um pouco caro, mas esses R$400 é para o curso inteiro. Você vai pagar uma vez e você vai poder fazer todos os módulos até o ano que vem. Você vai ter uma formação, você vai receber o seu certificado. Se você não tiver condições de pagar, nos procure. Nós não queremos que você fique de fora. Sabe, se você falar, Vinícius, eu quero muito fazer, mas eu não tenho condição, por favor, nos procure. Mas eu aconselho, faça esse curso. Sabe? O nosso grande objetivo do conselho é que a igreja inteira esteja apta a aconselhar um ao outro, a auxiliar, a discipular um ao outro. Perceba, esse curso você vai ter uma série de lições de como lidar com os pecados do dia a dia, como a Bíblia lida com eles. Este manual ele é um manual bem grande, chamado Autoconfrontação. E eu me lembro que quando nós começamos a estudar esse manual, até um pouco cansativo, porque a todo momento ele está citando versículos e versículos, e você termina de ler um versículo, você passa mais uma página, ele te manda ler aquele texto de novo. E às vezes você passa 2 semanas lendo uma lição, e você leu mais de 20 vezes aquele texto. E no final você vai lembrar que toda vez que você estiver irado, você vai lembrar daquele texto. Você vai lembrar do que a Bíblia fala sobre a ira, do que a Bíblia fala sobre a cobiça, do que a Bíblia fala sobre a inveja. Então é muito interessante. Se você quiser participar, nos procure do dia 3 até o dia 5 de julho, curso de autoconfrontação, tá bem? Lembrando também que esse ano nós vamos ter eleições na nossa igreja de oficiais. Nós teremos 6 vagas para diácono e 1 vaga para presbítero. Então, se você quiser indicar alguém, você tem até o dia 27 de julho para chegar no REV e falar, eu queria indicar aquele homem a presbítero ou aquele homem a diácono. Lembrando
que antes que você faça isso, você deve olhar para a vida desse irmão. Você deve ver se ele é alguém crente, se ele é alguém que serve a igreja, se ele é alguém que teme a Deus, se ele é um bom marido, se ele é um bom pai, se ele é alguém temente a Deus, se o testemunho público dele é bom. E depois você vai falar com ele e falar, meu irmão, você quer ser diácono, você quer ser presbítero? Eu quero indicá-lo. Se ele aceitar, você vai procurar o pastor e vai indicá-lo. Então você tem até dia 27/7 para fazer isso, porque no dia 26/10 vai acontecer a nossa assembleia, na qual nós faremos a eleição de mais um presbítero e mais 6 diáconos, tá bem? Último aviso bem rápido, no próximo sábado agora nós vamos ter um bate-papo aberto aqui na igreja sobre movimentos para-eclesiásticos. Nós temos visto que esse tema tem furado bastante a bolha, nós temos visto que nesses últimos dias, muitas pessoas têm falado sobre muitos desses movimentos e algumas pessoas têm chegado até nós perguntando qual é a posição da nossa igreja acerca disso, né? Se você não sabe o que é um movimento para-eclesiástico, vou te dar um exemplo. Hoje nós temos homens com propósito, legendários, nós temos diversos outros, alguns movimentos para-eclesiásticos que têm estado em volta da nossa igreja, né? E algumas pessoas têm nos procurado para saber a nossa opinião sobre essas coisas. Então a gente decidiu marcar um bate-papo aberto que vai acontecer nesse sábado, às 19h30. Nós vamos receber o reverendo René de Marialva, vamos receber o Dr. Matheus Olowski também, que tem um artigo publicado muito interessante sobre isso. Nós vamos falar sobre esse tema. E o nosso objetivo é abrir as escrituras e ver o que a Bíblia diz sobre essas coisas. A igreja precisa de muletas, a fé precisa de alguma coisa para sustentar que não seja a própria Bíblia. A gente vai discutir sobre isso sábado. E vai ser um bate-papo aberto. Se você quiser vir e fazer a sua pergunta, você vai ter todo o direito para fazer isso. Lembrando, a nossa régua é as Escrituras. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. Se a Bíblia diz que é certo, é certo. Então você está convidado a fazer parte conosco. Sábado agora, às 19h30. Todos estão convidados. Vamos orar para encerrarmos o nosso culto. Gostaria de convidar o presbítero Adilson para orar, para encerrar o nosso culto. Antes de encerrar, esqueci de agradecer os nossos visitantes, né? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Muito obrigado pela visita, que Deus os abençoe. É muito bom recebê-los. Vocês já receberam um presentinho de vocês? Os nossos diáconos vão ali trazer um presentinho. O Márcio vai pegar? Vai. Muito obrigado pela visita, que Deus os abençoe, que Deus os traga novamente. É sempre uma alegria recebê-los. Aqui é o corpo de Cristo. E vocês são sempre bem-vindos aqui, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Vamos orar? Vamos orar então. Pai amado, queremos agradecer a Deus por essa noite de estarmos aqui na tua